Eu sou paciente da célula máter. Eu cheguei lá depois de ter tido 2 abortos, 2 gravidezes que não foram a termo. E eu já tinha, essas alturas, eu já tinha uma filha que estava com 9 anos. As 2 perdas que eu tive foram seguidas, foram traumáticas. Carmen veio há muitos anos atrás, uma história de uma gestação anterior e depois alguns abortamentos de repetição. Muito preocupada, muito assustada. Eu engravidei logo, só que aí, já de início, eu tive sangramento. Já fui orientada com cuidado, um certo repouso. Já começou encenando que ia ser uma coisa meio difícil. Ela tinha alguns miomas próximos da cavidade uterina. Com isso, teve alguns sangramentos, dor. Entretanto, ao chegar ao redor das 24 semanas, ela começou a ter muitas contrações uterinas. De tal forma que fomos obrigados a interná-la. Então eu entrei no hospital e eu só saí de lá quando meu filho nasceu. No hospital, ela ficou recebendo tratamento de vários tipos diferentes de medicação com o intuito de inibir as contrações. Períodos melhores, períodos piores. E uma montanha-russa, porque o bebê era pequeno, não tinha condição ainda, né, de sobreviver, era muito novinho e tal. E aí eu tive um monte de intercorrências. Esses nódulos sólidos, que são os miomas, eles descoordenam muito a contração uterina, aumentam muito a irritação do útero e predispõem a essas contrações, levando a um parto prematuro, a trabalho de parto prematuro, ruptura prematura de membranas e complicações que são mais frequentes quando essa patologia está presente. Em seguida, aí, pelos exames, foi verificado que eu estava diabética. Então, aí teve toda essa questão do cuidado nutricional, eu tinha muitas restrições. E num desses períodos de sangramento, ela teve uma septicemia, uma infecção generalizada, provavelmente causada pelas contrações que funcionam como um aspirador, aspirando o material vaginal. Essas bactérias acabaram contaminando o sangue da região e causando uma infecção sistêmica, uma infecção generalizada. Um problema muito sério para ela especificamente e que demandou esforços inauditos para que essa infecção fosse debelada. O bebê estava entrando em sofrimento, então foi uma correria danada. Essa foi a primeira vez que eu vi o Dr. Carlos na minha vida, nervoso. Foi uma correria, foi difícil. Eu senti assim que eu estava sempre no cume, assim, no risquinho, né, andando numa estrada difícil. Aí passou essa. Passou, continuei lá, sempre na cama. Minha filha, 2, 3 vezes por semana, dormia lá. Ela tinha 9 anos, né? Então ela precisava, e eu precisava também estar perto dela, então ela fazia lição. Então ela virou arroz de festa lá no Einstein. Além da infecção, além das contrações, ela teve um diabetes gestacional, mais difícil de ser controlado, tem que ser medicada com insulina também. Então foi um combo perfeito. Foi uma gestação, isso há 20 anos atrás, quando não dispunhamos dos medicamentos mais potentes que hoje em dia fazem parte do arsenal terapêutico médico. Foi difícil para mim, foi difícil para o meu filho, né? Ele chama Antônio, a gente chama de Tom, mas como tudo foi acontecendo naquela época, ao mesmo tempo que eu ia parar no auge de um problema, na beira do penhasco, de repente tudo ajeitava, vinha a calmaria e tudo continuava acontecendo bem. Foi uma internação muito longa, bastante tormentosa, em que ela foi seguida diariamente, 2 vezes por dia, algumas vezes até mais no período de infecção, com muito cuidado, muito carinho, muita atenção. Conseguimos chegar até o final da gestação. A sala de parto é uma coisa mágica, né? Indo para isso, você está ali diante de é uma coisa maravilhosa, coisa deliciosa, né? Você está ali, de repente você conhece teu bebê, você olha, né? Tem aquela troca mesmo de olhares tal, e aconchegar, abraçar, sentir o bebê, a pulsação, o calor. E ele nasceu um bebê grande, nasceu acho que com 53 centímetros, ele é alto até hoje, eu tenho 1,90 e muito saudável, acabou indo tudo bem. Me lembro só da felicidade da gente ter conseguido
chegar até aquele momento, a rapidez, bolsa rota, sangramento, placenta que tinha uma inserção baixa. Então eram fatores de bastante angústia, mas medidas foram tomadas e não houve nenhuma complicação significativa. E você está perdido aí no meio. Você existe, você e Augusto. Aqui dá pra achar. Eu acho difícil. E eu sigo com o Dr. Carlos, continuo seguindo sempre. Carmen continua sendo minha paciente. Ela passou por todas essas etapas, né, de gestação, dificuldade para engravidar, pós-parto, depois anticoncepção, e atualmente ela está na menopausa. Eu reponho, faço reposição hormonal, adoro, é ótimo acompanhamento. Então eu continuo indo bastante à clínica. E os netos, ela tem netos também que nasceram aqui, é isso? Tem a filha, já teve filhos, então a família toda hoje em dia participa daqui Nós conseguimos formar uma família grande, porque muitas das pacientes continuam nos seguindo e seguindo a equipe, hoje em dia já sendo atendidos por outros membros da equipe, então se forma uma cadeia de atendimento que deixa a gente bastante feliz, né? Porque mostra que o nosso trabalho é um trabalho que é considerado, é um trabalho positivo e que tem resultados normalmente bastante bons. É muito difícil para quem vive essas experiências, como eu vivi, talvez ficava valorizando muito pequenas coisas, né? Então eu acho que isso dá um lastro legal para a vida em si, um pouco de filosofia, né?